Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, bom, mexe com todo mundo, né? A felicidade. É aquela coisa que todo mundo corre atrás, mas que cada um parece encontrar num lugar diferente. Como é que funciona essa busca? É o que a gente vai tentar entender um pouquinho melhor agora. Para começar, que tal uma provocação? Pense em qualquer história, qualquer uma mesmo. Um filme, um livro. O que será que um herói com toda a sua nobreza e um vilão com toda a sua maldade poderiam ter em comum? Parece impossível, mas a resposta para isso é o centro de toda a nossa conversa. Pois é, a resposta é essa aí, a busca pela felicidade. Parece estranho, né? Mas tantas ações mais incríveis e admiráveis quanto aquelas mais egoístas e terríveis são movidas lá no fundo pelo mesmo desejo, o de se sentir bem. Essa busca é, talvez, a única coisa que realmente une toda a humanidade. E é exatamente isso. Essa busca que, no fim das contas, conecta todo mundo. Não importa de onde a pessoa vem, em que época viveu ou quais são as suas crenças. A procura por esse sentimento de bem-estar é uma constante na experiência de ser humano. É uma jornada de todos nós. E o mais curioso é que essa busca aparece de jeitos muito, mas muito diferentes. Alguém trabalha para ganhar dinheiro e comprar algo que deseja. Outra pessoa forma uma família para se sentir completa. Outra faz caridade para sentir uma paz interior. E, acredite se quiser, até o ato de maldade de um vilão, na lógica toda distorcida dele, também é uma busca por algum tipo de prazer. Uma felicidade sombria e egoísta. Tá, beleza. Se todo mundo busca a mesma coisa, o que é essa coisa, afinal? O que é felicidade? Definir isso é bem complicado, porque é um sentimento tão fundamental, é quase como tentar explicar a cor azul para alguém que nunca enxergou. Mas a gente pode chegar perto. Para a gente começar a desembolar isso, tem que ir um pouco mais fundo. Felicidade não é só, sei lá, dar uma risada ou sentir um prazer momentâneo. É um estado da alma, uma coisa que a gente sente lá dentro, de verdade. E olha só que importante essa diferença aqui. A alegria é uma coisa pontual, sabe? Aquele momento que vem e, puf, vai embora. Você pode até sentir alegria num dia triste. Já a felicidade não. É uma sensação mais profunda, de preenchimento, de completude. E o jeito que a gente fala no dia a dia já entrega tudo, né? A gente não costuma dizer que alguém é feliz, como se fosse uma característica permanente, tipo a cor do cabelo. A gente diz que a pessoa está feliz. Porque é isso, é um estado, uma sensação de paz e bem-estar que a gente vivencia. Tá, beleza. Se felicidade é esse estado de completude, como é que a gente chega lá? Existe uma fórmula mágica? Bom, a filosofia dá uma pista importante. A resposta não está lá fora, não. Está aqui dentro, num equilíbrio que a gente mesmo constrói. Essa tal fórmula, se é que a gente pode chamar assim, é super pessoal. É sobre olhar para dentro, identificar o que realmente importa para a gente agora, na fase de vida atual, e se sentir em paz, satisfeito com o caminho que estamos trilhando nessas áreas. E claro, o que importa pra gente muda o tempo todo, né? Pensa bem, as prioridades de alguém com 20 e poucos anos, com foco total nos estudos e no início da carreira, são totalmente diferentes de alguém com mais de 50, que talvez já esteja mais preocupado em cuidar da saúde e aproveitar tudo que construiu. E agora a gente chega numa parte que, sinceramente, é uma virada de chave. Uma metáfora que pode mudar completamente o jeito que a gente encara essa busca. A ideia dos potinhos da felicidade. Funciona assim. Imagina que a nossa alma é como se fosse uma prateleira com vários potinhos. Cada um desses potes representa uma área importante da nossa vida, uma fonte de satisfação. Pode ser a carreira, a família, a saúde, os hobbies. E o mais legal é que esses potinhos são completamente únicos para cada um de nós. Para uma pessoa, o pote da família é gigante. Para outra, talvez o pote dos projetos pessoais ou das amizades seja o que tem mais peso. Não tem certo ou errado, entende? Só que aqui vem um alerta muito importante, como diz a citação. É um perigo enorme depender de um pote só. Imagina colocar todas as suas fichas, toda a sua fonte de felicidade em uma única coisa. Sei lá, um relacionamento. O que acontece se esse pote quebra? A base toda desmorona junto. A grande sacada, então, é focar a nossa energia em encher os potinhos que estão no nosso controle. A nossa saúde, os nossos hábitos, o que a gente estuda, a nossa mentalidade. Ficar dependendo do que a gente não controla, como a opinião dos outros ou as decisões de um chefe, isso aí é receita para frustração. E falando em opinião dos outros, isso nos leva a um dos maiores sabotadores da nossa felicidade: a pressão, muitas vezes silenciosa, de viver a vida que os outros esperam da gente. A sociedade entrega pra gente uma espécie de receita de bolo da vida perfeita.
Né? Você com certeza já ouviu, tem que fazer faculdade, arrumar um emprego estável, comprar uma casa, casar, ter filhos. Parece familiar, não é mesmo? E aí que mora o problema. Essa lista de tarefas simplesmente ignora quem você é e quais são os seus potinhos. Muita gente se sente frustrada porque passa a vida tentando preencher os potes que a sociedade disse que eram importantes e não aqueles que a alma dela realmente pedia. Então, como é que a gente se livra desse roteiro que já veio pronto? Como a gente encontra coragem para seguir o nosso próprio caminho? A resposta está em desenvolver uma ferramenta interna poderosíssima, a mente blindada. A solução é ter a clareza para enxergar esses dois caminhos. De um lado, aquele caminho padrão, cheio de gente, que pode parecer seguro. Do outro, o seu caminho pessoal, talvez mais solitário, mas autêntico. E para fazer essa escolha, a gente precisa de uma coisa. A mente blindada é basicamente um escudo. Um escudo contra o julgamento, contra a expectativa alheia, contra aquela vozinha chata do "o que será que vão pensar de mim?". É a habilidade de ouvir a sua própria voz, de entender quais são os seus pontinhos e seguir em frente. No fim das contas, é isso. Ter uma mente blindada é o que te dá a permissão de focar a sua energia para encher os potinhos que realmente importam para você. E só para você. Independentemente se eles se encaixam no que os outros esperam ou não. Mas calma lá, ter uma mente blindada não significa sair por aí fazendo o que der na telha sem pensar nas consequências. Essa busca pela felicidade pessoal tem limites. Limites éticos que funcionam como duas regras de ouro. A primeira condição é essa. A felicidade de hoje não pode sabotar a felicidade do futuro. Isso significa fugir de prazeres imediatos que trazem consequências ruins lá na frente. Por exemplo, gastar por impulso e criar uma dívida enorme, ou negligenciar a saúde por um conforto passageiro. A satisfação de agora não pode ser a causa do sofrimento de amanhã. A segunda condição é o limite ético da coisa. A felicidade pessoal não pode de jeito nenhum prejudicar outras pessoas. Por exemplo, querer uma promoção no trabalho é super válido. Mas se para isso for preciso passar por cima de um colega, sabotar o trabalho dele, aí essa linha foi cruzada. É isso que transforma a busca individual em algo construtivo e não num egoísmo destrutivo. Então, o ponto crucial é este. A estrutura dá total liberdade dentro desses dois limites éticos. Não importa o que for que traga essa sensação de completude, desde que respeite essas duas condições, é um caminho válido. Certo. Com essa regra em mente, vem uma pergunta super prática que todo mundo faz. E o dinheiro? Onde que ele entra nessa busca pela felicidade? Uma boa forma de ver isso é pensar na felicidade como um mosaico. O dinheiro é uma peça importante, claro, mas não é a única. Saúde, relacionamentos, paixões, tudo isso é essencial também. Focar só no dinheiro e esquecer do resto é uma forma clássica de sabotar o próprio bem-estar futuro, ou seja, de quebrar a primeira parte da regra. E este gráfico aqui ilustra muito bem o conceito dos retornos decrescentes. O impacto do dinheiro na felicidade é gigantesco para quem tem pouco, mas a partir de um certo ponto, mais dinheiro não gera um aumento proporcional de bem-estar. No final das contas, não existe um mapa do tesouro para a felicidade. Essa jornada é totalmente pessoal e exige uma coisa que ninguém pode fazer pela gente: olhar para dentro, se conhecer e se adaptar o tempo todo. Então, a felicidade não é um destino final, um lugar que a gente chega e pronto, acabou. É muito mais como ser um jardineiro da própria alma. É um processo constante, diário, de cuidar dos seus potinhos, de ver qual deles está precisando de um pouco mais de água, de atenção. E para fechar, fica aqui uma reflexão, uma pergunta para cada um que está me ouvindo. Para um minutinho e pensa. E para você? Olhando para sua vida agora, quais são os potinhos que estão precisando de um pouco mais de atenção? Deixa aqui nos comentários, vamos refletir sobre isso juntos.